Muito bem. Olá, gente, como vocês estão? Estamos retornando às nossas disciplinas, muito embora vocês devem estar assistindo correndo uma atrás da outra, então, ou não saberei, mas qualquer coisa estamos aí, vamos conversando. Enfim, na aula passada, nós começamos, né, a falar um pouco de constitucionalismo, introduzindo a disciplina do que nós vamos trabalhar, do que nós estamos trabalhando. E aí, para a gente entrar no nosso assunto efetivamente, falarmos de direitos sociais, né, temos que trabalhar um pouquinho de neoconstitucionalismo. Entender o que é o neoconstitucionalismo, porque ele é muito importante para a efetivação dos direitos sociais e para a existência dos direitos sociais em nossa Constituição. Mas, relembrando do que falamos na aula passada, nós falamos um pouco de constitucionalismo. Falamos que o constitucionalismo é um movimento político que surgiu na Revolução Francesa, ou seja, lá no final, no começo da Revolução Francesa, com a insatisfação popular do governo do da monarquia absolutista, deu um branco, me perdoem, da monarquia absolutista, e com a necessidade de se ter um governo que se ligue à população de um modo geral, a todos da sociedade. Houve lá a queda da Bastilha, não sei se vocês lembram, degolou-se não, guilhotinou-se muitas pessoas, morreram muitas pessoas, o pobre do Luís XIV ou XVI, nunca vou lembrar qual dos dois, também foi guilhotinado. Mas ideologicamente foi a oposição àquela ideia autocrática, ou seja, aquela ideia de um poder feito unicamente para a sociedade dominante, esquecendo-se de toda da sociedade como um todo, de toda a população, da população pobre, da população que não nasceu, no caso de uma monarquia absolutista, né, lá na nobreza ou eventualmente no clero. Tudo bem? Foi nesse momento que começamos a entender e a ter uma Constituição escrita. Lembra? Porque neste momento, no momento do direito das monarquias absolutistas, em que o poder do rei, o poder do monarca era o mais importante, era o que ele falava, o direito era o que ele dizia. Então, num dia ele estava com vontade de uma coisa, a lei era aquela, do outro seria outra coisa. A gente vê muito isso quando falamos de filmes de Idade Média, começo da Idade Moderna, a gente vê esses desdobrares, óbvio. Cinematografia à parte, era mais ou menos assim que funcionava. E qual foi a finalidade do constitucionalismo, né? A garantia dos direitos e uma organização político-social, porque, mais uma vez, a sociedade, e aí estamos falando agora de sociedade ocidental europeia. Pensa que isso aí é 1400 e alguma coisa, Brasil ainda não tinha sido invadido pelos portugueses. Logo, vivíamos aqui, comunidades indígenas, tal, beleza, de boa. Tudo bem? É importante a gente ligar que quando a gente fala do início da história, é sempre o início da história europeia, tá? Então, o início do constitucionalismo aconteceu lá. O Brasil chegou muito depois, vamos voltar a falar um pouquinho de Brasil mais para frente, tá? Então, a ideia era a Constituição impunha limites ao poder autoritário e começava-se a pensar em direitos fundamentais. E aí temos a Declaração da Revolução Francesa e vem a Constituição dos Estados Unidos em 1800 alguma coisa, e assim vai. Tudo bem? Mas depois de um momento, nós começamos a entender que o movimento constitucionalista que colocou em voga, que colocou em prática o direito positivo e o direito positivo cru, necessitava de uma nova modelagem no papel tanto da Constituição como do direito em si. O professor José Roberto Barroso, atual presidente do STF, escreve que o neoconstitucionalismo teve três marcos fundamentais: um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico.
Quando falamos do marco teórico, pensemos primeiro na Europa, para depois vir no Brasil. Mais uma vez, colônias, país em desenvolvimento, então tudo demora um pouquinho para chegar, principalmente uma ideia política. Quando que o neoconstitucionalismo se fez? Na ideia de reconstitucionalização do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E por que isso foi importante? Pelo seguinte fato, olha, todas as barbáries perpetradas pelos nazistas e fascistas aconteceram com o aval do direito, com um aval, com um espelho de legalidade. Por quê? Porque a norma positiva, de acordo com uma ideia positivista do direito, é aquilo que está escrito. Ou seja, saímos de uma ideia de direito, de direito natural, de princípios naturais de justiça que se embarcam a todos, como aconteceu. Vamos falar isso um pouquinho mais para frente quando falamos do marco filosófico. Então, tudo isso se valeu por parte de um direito positivo. Logo, o positivismo entrou em xeque. E aí precisou-se entrar, nós não, porque eu não era nascido, sou uma mera criança de 30 anos de idade, naquele momento nem sonhava e nem queria ter nascido. Mas enfim, pensou-se então, olha, uma ideia positiva de tirar a filosofia do direito e fazê-la simplesmente científica dogmática não funciona mais, porque através dela nós tivemos este momento histórico de grande barbárie, de negativa de direitos básicos de existência. Daí tem-se a ideia de Estado constitucional democrático, em que a Constituição vai ganhar uma força. Tudo bem? Quais são os marcos constitucionais? Na criação dos tribunais constitucionais da Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. Veja que essas datas são sempre pós momentos de autoritarismo, momentos do direito em que se houve uma utilização desenfreada da norma escrita com viés de legalidade, sem uma análise axiológica, como vamos ver mais para frente. No Brasil, como eu disse, ele aconteceu de uma forma um pouquinho mais retardatária. Saímos do movimento, saímos de uma ditadura. 1945, quando lá estava no movimento de finalização da Segunda Guerra, em 45, desculpa, 65. Já estávamos lá nos tribunais constitucionais, pensando neles na Europa. Aqui, a sombra do comunismo entrava no Brasil e o militarismo tomava o poder. Entramos, então, em um estado autoritário de ditadura militar. E aí passamos muitos anos com AI-5 e as constituições feitas para legalizar aquilo que estava sendo colocado. Tudo bem? Fim da ditadura, Constituição de 88, a nossa Constituição, a Constituição cidadã, aquela que atualmente está em voga e que sobrevive a trancos e barrancos. Veja, no Brasil, esse momento também se deu numa finalização de um momento autoritário, de uma ideia de reconstitucionalização, como aconteceu na Europa. Saímos daquela ditadura, redemocratização, a necessidade de uma Constituição que garanta e que se torne o centro do sistema jurídico. Precisávamos, e como acontecemos, mais uma vez, de uma forma ou de outra, de uma estabilidade institucional. Vejamos e relembremos nas nossas aulas de constitucional, lá no primeiro, segundo ano, que a nossa Constituição regula tudo. Regula, inclusive, como ela funcionará institucionalmente. O poder e o direito administrativo está muito incluso nessa Constituição. Tanto que em direito constitucional em direito administrativo estuda-se muito o papel constitucional, a ideia constitucional da administração pública. E essa era a função.
Lembremos, por exemplo, a atual Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição muito curta, que fala de momentos, de pequenos resguardes, mas nada muito aprofundado, deixa tudo para a lei infraconstitucional. Essa delegação para a lei infraconstitucional, tendo a Constituição como uma ideia simbólica, simplesmente, de organização de Estado de Direito, abre muitas margens, como vimos lá, tanto no Brasil, em relação ao momento ditatorial, quanto também na Europa, o momento ditatorial, fascismo, nazismo. Tudo bem? E aí voltamos, pensemos então no marco filosófico. Vamos lá. O marco filosófico do neoconstitucionalismo é o pós-positivismo. Lembremos o seguinte: o pós-positivismo, pós-positivismo é uma mistura, é um equilíbrio entre o justnaturalismo e o positivismo. Vocês lembram, com certeza, das aulas de filosofia com a professora Juliana, que o justnaturalismo era uma ideia do século XIV, XV, em que existia uma norma geral de justiça. Existiam princípios gerais aplicados a todos. Essa ideia foi caindo, e a partir do século XVII, XVIII, qual me falha a memória, sou péssimo em números, o positivismo, o iluminismo tomou conta. E aí vamos lá. O iluminismo é a força do homem iluminado pelo conhecimento. Vamos passar a escrever. Então, saímos da ideia filosófica e entramos numa ideia científica. João, o direito é ciência, o direito continua sendo ciência, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que não é. O que acontece é o seguinte: a ideia positivista transforma simplesmente numa sequência transforma o direito numa sequência de atos. Veja, saímos, mais uma vez, justiça universalmente aceita, e entramos, por ser considerado metafísico e anticientífico, porque necessitava de uma discussão muito afunda, muito filosófica, afastou-se e trouxe o positivismo. O positivismo rege o que? Principalmente a ideia da norma escrita. O que é direito, o que é justo, aquilo que está posto na norma. Histórico que passamos do pós-guerra na Europa e no Brasil, com o Estado autoritário, o Estado ditatorial, nós entendemos que a legalidade pela legalidade simplesmente não tem lugar, porque ela abre uma possibilidade, mais uma vez, de autoritarismo. Então, entendemos o pós-positivismo é uma mistura da legalidade positivista com a metafísica axiológica do justnaturalismo. Como assim, João? A ideia é que a norma tem que ter um sentido moral, um sentido de valor. Qual que é a questão? A Constituição, deste momento em diante, tem que ter um valor, uma ideia axiológica, ou seja, tem que ter valor. A norma, pura e simples, não faz mais, não tem mais lugar. Agora precisa se imbuir um valor àquela norma, um sentido a ela. E veja que isso é muito mais saudável no sentido social do que a norma simplesmente pela norma. Porque AI-5, vamos lá, eu não posso nada, tiro todos os direitos que sejam contra a uma ideia de oposição ao governo. Se eu não tenho oposição, eu firo a democracia. Afinal de contas, o Estado são pessoas diferentes que pensam de forma diferente. Se pensamos de forma diferente, nossa ideia nunca vai ser igual. E essa, talvez, vou dar agora a minha opinião, é a maior beleza da democracia,
que podemos ser diferentes, temos a obrigação de ser diferentes, na verdade, de termos posicionamento próprio sem a imposição governamental, sem imposição estatal. Então, com a criação dos tribunais constitucionais, os princípios eles passam a ser norma e não simplesmente parâmetro. Vamos lá. Pensemos na nossa Constituição brasileira. A Constituição brasileira diz lá no artigo 5º que temos que todo cidadão tem direito ao, sei lá, 70, não lembro quantos incisos são, mas 50, 60, 70 incisos. Nunca lembro. E, mais uma vez, números, eu sou uma pessoa de humanas. Nunca lembrarei. Mas a ideia é, olha, aquilo que está posto na Constituição, inclusive no Brasil, como cláusula pétrea, ou seja, imodificável enquanto essa Constituição estiver em vigor, ela tem valor normativo, ou seja, é imposto à sociedade. E por que isso é imposto à sociedade? Porque isso tem um valor, tem uma ideia valorativa, uma ideia axiológica, tem um valor para a sociedade. Colocamos no artigo 1º como base do Estado Democrático Brasileiro a dignidade da pessoa humana, entre outros. Tendo dignidade da pessoa humana como base, tudo que garante a dignidade é uma norma necessária. Ela tem que existir. Porque, afinal de... E deve ser imposta pelo poder público, e deve ser não só imposta, como efetivada. Percebam que a nossa Constituição diz sempre, é direito do brasileiro, é direito do cidadão, exemplo, a saúde, é direito do cidadão e dever do Estado. Ela não diz mais que temos que ter saúde, simplesmente regule. E aí você regula como quiser regular. Não, não. É direito seu ter condições mínimas de saúde. E é dever do Estado lhe proporcionar. Aí está lá no artigo 6º, que é o que nós vamos tratar, e no 196, que vai falar exatamente isso, direito do cidadão e dever do Estado. O 198 cria o Sistema Único de Saúde. E aí, beleza. Também não dá para fazer uma lei gigantesca, criar toda a dogmática, toda a ideia do Sistema Único de Saúde na Constituição. Senão vai ficar uma Constituição de mais de 1000, quase um Código Civil. Olha, você tem que ligar e você tem que criar este Sistema Único de Saúde. Essa foi a função da Constitucional, do artigo 198, seguindo essas diretrizes e as diretrizes que se aplicam constitucionais, ou seja, preservando a dignidade e os direitos fundamentais pessoais. Tudo bem? E aí é muito importante que ligar neoconstitucionalismo à dignidade, porque dignidade é o centro de tudo. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, se não leram, creio que poucas pessoas devem ter lido, o julgamento de Eichmann de Hannah Arendt. Lá ela é um tribunal constitucional, o tribunal de Nuremberg? Não. É o tribunal de... Esqueci o nome da cidade agora. É Nuremberg? Quase acho que é Nuremberg, eu esqueci o nome da cidade. Mas a cidade da Alemanha que teve o julgamento de todos eles, de Nuremberg ou Frankfurt? Enfim, uma dessas duas cidades, ele estava lá no Tribunal Constitucional Alemão, é de Nuremberg. Gasparzinho me contou aqui. Brincadeira. Enfim, que demonstrou a ideia, no final da Segunda Guerra, né? Nazismo caiu, foram julgados pessoas principais do nazismo nesse tribunal. E ela estava acompanhando o julgamento de Eichmann e tudo que lá foi posto numa ideia de preservação da dignidade, porque tudo feito dentro do Estado nazista e todas as barbáries lá perpetradas, que não era de conhecimento de todo mundo, fica isso muito bem claro, nem todo mundo sabia o que estava sendo feito, mas quem sabia não se opunha. Um exemplo é o próprio Eichmann, que era um dos líderes do Estado nazista, do Estado alemão naquele momento, junto com o Bigodinho. Tudo bem?
Veja, a dignidade nos traz uma ideia de valor. O valor tem que ser base do direito. A dignidade tem que ser base do direito, ou seja, a lei, a norma, a norma tem que fazer sentido. A Constituição tem que fazer sentido. Ela não pode ser simplesmente um aglomerado ou um conglomerado de palavras dando poucas ideias filosóficas ou poucas ideias não palpáveis. Com a axiologia, com a ideia de valores, eu dou à sociedade, ao poder, ao direito, a ideia, a possibilidade de argumentação, de discussão. Aí eu retorno a discutir a filosofia do direito, eu retorno a colocar, entender o que é dignidade. Veja que a norma constitucional diz o seguinte: base do, ou então, são fundamentos desta Constituição, dignidade da pessoa humana. Só que o que é dignidade da pessoa humana? E aí temos nós, enquanto debatedores do direito, enquanto pessoas estudantes do direito, entender o que é dignidade. Teremos uma aula só para falar do que é dignidade. E entramos em ideias de colisão de princípios, uma vez que, como temos, tudo gera, tudo é feito, todos os princípios, todas as ideias fundamentais, os direitos fundamentais são feitos para garantir dignidade. Muitos momentos, para manter uma ordem social, alguns desses princípios devem ser ou não mais ou menos valorados, sempre buscando a dignidade. O único princípio que não pode, de acordo com algumas teorias, e que eu endosso e concordo, inclusive do próprio Barroso, a dignidade da pessoa humana é quase um meta-princípio, ou seja, ele permeia-se, ele passa por todos os outros princípios. Ele tem que existir mesmo quando um outro não tenha tanta valia. Tudo bem? Esta aula vai ter uma parte 2. Na verdade, vai ser a aula 4 de vocês. Então, nós pararemos por aqui. E aí continuaremos na próxima aula falando de marco teórico, a força normativa da Constituição e interpretação. Tudo bem, gente? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.